Glória a Deus. Deus tem feito grandes coisas e por isso nós estamos muito alegres. Você está feliz? Estou muito feliz. Eu falei de manhã, talvez você está chegando agora e você que está aqui, eu vou reafirmar isso. A gente tem o costume de dizer que a gente não vem à igreja para ouvir o que Deus vai falar conosco. A gente vem à igreja para ouvir Deus confirmando o que Ele já vem falando conosco. A mensagem que eu vou pregar hoje, que eu preguei de manhã à tarde, e a mensagem que eu vou pregar agora, ela nasceu no meu coração na quinta-feira. Eu já estava com outra mensagem pronta. Então, o pastor Henrique, eu já tenho uma outra mensagem pronta. Na quinta-feira, assim, do Neida, eu deitei na câmara, que eu deitei, veio uma mensagem no meu... veio uma frase no meu coração e eu falei, meu Deus, eu acho que é isso o que Deus quer falar. E o Senhor só confirmou, porque todo mundo que está servindo hoje está falando sobre isso. O louvor, a oferta e ainda mais. Depois eu descobri que até o Poeminhas está falando sobre o que nós estamos falando aqui o dia todo. E eu não falei para o Daniel, eu falei só para a Cris de manhã. Acredita que ontem, quando eu estava revisando a mensagem, eu preparei uma pregação de oferta em cima exatamente do mesmo texto? Então, existe um som dos céus, eu acredito, ecoando sobre este assunto que nós vamos comunicar essa noite. Abra aí, no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Livro de Marcos, capítulo 4, no verso 35. Você já achou? Diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Eu não sei nem aonde é o evangelho. Preciso vir na Bereanos. Amém? O texto diz assim, queridos: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Jesus disse para quem? Para os seus discípulos. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Algumas traduções traz: mestre, não te importas? Você não se importa que vamos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Algumas versões trazem: por que vocês estão com medo? Como é que não tendes fé? Algumas versões dizem: por que vocês têm medo? Por que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Queridos, esse texto ele fala que Jesus ordenou aos seus discípulos, depois de ter ensinado durante muito tempo, e até por isso mesmo, quando ele entrou no barco, da onde saiu o travesseiro eu não sei, mas tinha um travesseiro e ele dormiu, porque estava muito cansado. Ele era Deus, mas ele também era homem. Então ele ordena: olha, vamos entrar no barco e nós vamos para o outro lado do mar. Só que no meio da jornada acontece o quê? Uma tempestade que os leva a temer e
estar até talvez pensando que fossem morrer. Antes de nós entrarmos mais a fundo no texto, eu queria falar sobre algumas coisas a respeito da tempestade. Hoje a gente vai falar sobre Jesus e as suas tempestades. Quem tem medo aqui, gente? Duvido que você não tem medo de nada. Homem só não pode ter medo de barata, por favor, tá bom? Ai, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as tempestades, elas são inevitáveis. Tempestade, ela é inevitável. Ela vai chegar uma hora a tempestade vem. Por quê? Porque faz parte do plano natural das coisas. A tempestade também, no plano espiritual, elas são inevitáveis. A gente entra no nosso barquinho, ouve a palavra do Senhor e está ali com o Senhor no nosso barco, indo para onde Ele nos mandou. Mas a tempestade, ela é inevitável. Uma hora ela vai chegar para todos. A palavra do Senhor diz que nós devemos fixar a nossa casa não na areia, mas na rocha. Por quê? Porque a tempestade não chega só para a casa que está na areia. Ela também chega para a casa que está na rocha, que é Cristo. Então, as tempestades, elas são inevitáveis. Vai chegar para todo mundo, para crente, para descrente, para o ateu. Vai chegar para o rico, para o pobre, vai chegar para o adulto, para a criança, vai chegar para qualquer pessoa. Em algum momento no barco da nossa vida, nós enfrentaremos tempestade. Outra questão que eu gostaria de abordar sobre a tempestade é que algumas vezes elas são imprevisíveis. Por mais que talvez a gente tenha esta convicção em mente, você saia daqui sabendo disso, você também tem que sair sabendo de outra coisa. Algumas vezes a tempestade, ela vai ser imprevisível. Mesmo sabendo que ela pode acontecer, mesmo talvez estando pronto para aquilo, um dia ela vai pegar você de surpresa. E foi o que aconteceu aqui. Comigo aconteceu um dia com a nossa família. O ano passado estava tendo Fire Refine aqui em novembro. E eu saí de casa, o céu estava lindo, maravilhoso, sol, molecada toda na piscina, porque o tempo estava assim, maravilhoso. Veio eu e o Bruno na parte da tarde, e ficou minha mãe, minha cunhada, acho que meu irmão, meu cunhado, eles ficaram com as crianças naquele período para eu e o Bruno poder vir, e depois a gente ia revezar. Planos falidos. Gente, o céu estava maravilhoso. Só que simplesmente a gente chegou na igreja uns 15 minutos depois. A minha mãe, minha irmã foi fritando o vídeo. Gente, veio uma tempestade de vento que durou apenas 5 minutos, mas destruiu a parte de fora da minha casa. Destruiu. E é incrível porque aqui não aconteceu nada. Só uma chuvinha de 5 minutos. Sabe aquela chuvinha rápida que vem e passa, que nem tem o céu preto? Foi assim, mas na minha casa destruiu. Então, por mais que nós estejamos preparados, agora você não me pergunta se eu me preparei para a próxima chuva de verão. Não. Deveria, fiquei o ano inteiro falando, não me preparei. Ô Jesus, guarda, Senhor, que esse ano seja mais ameno. Foi terrível, gente, nós ficamos 3 noites sem energia, 3 dias. A gente saiu daqui e não voltava. A gente teve que achar um hotel, todos os hotéis lotados, porque no outro dia o Bruno tinha que pregar, então ele precisava dormir, estava um calor, então ele precisava de ar-condicionado. Enfim, foi um caos. E foi isso que aconteceu nesse dia. A gente tinha ali pessoas que eram acostumadas a essa vida de barco, mar.
Mas só para você entender a situação, essa história, ela não é uma história, aconteceu de verdade, tá, gente? Ela aconteceu ali no Mar da Galileia. Mas quando a gente fala o Mar da Galileia, talvez muitas pessoas pensem que é um mar igual o de Ubatuba. Eu não sei os nomes do mar. Eu não sei os nomes do mar, sei os do oceano, né? Do mar não sei. Enfim, mar tem nome? Tem? É quase ninguém fala mais do oceano e de rio, né? Enfim, fecha essa, senão vocês vão achar que eu sou burra. Ô, gente, o Mar da Galileia, quando a gente fala, a gente assimila a esse mar de água salgado, a esse mar que você não vê o fim dele, você só vê o horizonte, mas não tem fim. Na verdade, o Mar da Galileia não é, primeiro, ele não é um mar de água salgada. Segundo, ele não é mar, ele é um grande lago. Ele é um grande lago, o maior lago, na verdade, do país. Só que ele é um lago de aproximadamente 166 quilômetros quadrados. De uma margem a outra, o ponto mais distante é de 16 quilômetros. Então, na maioria do trajeto do Mar da Galileia, você está em uma ponta ali na terra, você vê o lado de lá. Então Jesus, quando manda os discípulos entrarem no barco, com toda certeza, não tinha indícios de tempestade, não tinha a nuvem, nem a nuvem do tamanho da mão de um homem, sabe assim? Não tinha, porque senão talvez eles falassem para esperar, ou também talvez Jesus ia mandar eles enfrentar, enfim, não sei. Mas não deveria ter, porque também não é tão comum. Mas as tempestades são inevitáveis. Por que isso aconteceu? O Mar da Galileia, ele está situado a 200 metros abaixo do mar. E pensa num calor, gente. É muito calor. Só que próximo a ele tem o Monte Hermon. E o Monte Hermon, ele tem 2.700 metros acima. Então, gente, pasmem. Ali, às vezes, tem até neve. Sim. Em alguns momentos, em algumas estações, neva ali em Israel. Mas quando é calor, mas não é em todo Israel não, tá? Mas no monte, pode-se até às vezes nevar. Então o encontro do ar frio com o encontro do ar quente gera essas tempestades, que não é nem muitas vezes de chuva. A gente vê aqui que era tempestade do que? De vento, vendaval, que fazia com que as ondas fossem muito grandes. Então as tempestades, elas podem algumas vezes ser imprevisíveis, mas algumas vezes também as tempestades, elas serão inadministráveis. Naquela situação, nós tínhamos pessoas aptas, preparadas para aquele momento. Não era qualquer um. Não era um filho de Deus que nem tem, como chama a carta de barco, a raiz, né? Que pega a lancha sem nem saber dirigir, achando que é simplesmente uma moto. Não é. Eram pessoas preparadas. Eram pessoas que sabiam lidar com aquilo, que eram pescadores, donos de barco. Eram vários barcos que estavam indo ali junto com Jesus para o outro lado cumprir também a grande missão. A gente sabe, depois você pode continuar lendo lá na sua casa. Quando eles chegam lá do outro lado, Jesus encontra um cara endemoniado com uma legião da região ali, o que a gente conhece mais como o Gadareno. Então existia uma missão para Jesus lá. Mas enfim, muitas vezes, mesmo a gente sabendo que elas são inevitáveis, mesmo a gente estando preparada, mesmo a gente sabendo que algumas vezes elas vão chegar de repente, mesmo a gente se preparando até para o de repente, algumas vezes as tempestades serão inadministráveis. Algumas vezes no barco da nossa vida a gente vai estar ali dentro, cantando junto com Jesus, mas vão existir tempestades inadministráveis, a ponto talvez da gente nem saber o que fazer, porque a nossa vida vira de pernas para o ar
E algumas vezes a gente se vê talvez até à beira da morte. E agora eu quero explanar com vocês 3 perguntas que a gente tem aqui nesse texto. Os discípulos, ao verem toda aquela situação, todo aquele acontecimento, a tempestade inadministrável, a Bíblia diz que a água estava entrando no barco, e penso que eles já haviam tentado tirar muito a água de dentro, e nada de parar, e nada de entrar a água dentro do barco, a ponto deles acharem, não tem mais o que fazer, a gente vai morrer, não para de entrar água, nós não estamos sendo suficientes para que essa água seja jogada toda fora, nós vamos morrer. Então os discípulos olham para Jesus e tentam acordar ele. Jesus ali dormindo em cima de um travesseiro. E eles fazem uma pergunta, os discípulos, para Jesus. A primeira pergunta que a gente tem é no texto. Os discípulos então indagam Jesus: Jesus, não te importas que pereçamos? Os discípulos, naquele silêncio de Jesus, eles indagam, talvez até em tom de ironia: Jesus, não importa que a nossa vida esteja de cabeça para o ar, de cabeça para baixo? Não te importa que esse vento veio e jogou tudo fora, tirou tudo do lugar, mudou completamente a nossa vida? Não te importa ver essa situação acontecendo conosco? Queridos, não fazia sentido para os discípulos. Primeiro, não fazia sentido a tempestade. Por quê? Quem é que mandou eles atravessar para o outro lado? Eles não foram porque quiseram, concorda? Estavam cansados. Talvez alguém, estou parafraseando agora, tá bom, gente? Pudesse ter falado: vamos pegar um hotel aqui mesmo, gente. Vamos dormir, nós estamos cansados. Trabalhamos o dia inteiro. Mas aí Jesus falou: vamos para o outro lado. Então, não fazia sentido para os discípulos. Se Jesus mandou a gente ir para o outro lado, se Jesus, sendo o Filho de Deus, por que é que essa tempestade veio? Se Jesus está no barco, por que é que a tempestade veio sobre nós? Afinal de contas, a gente pega o nosso barquinho, entra nele. Jesus ali chama Jesus para entrar com a gente, mas a gente está indo em direção da onde ele mandou, e a gente segue cantando: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Só que a gente talvez só segue acreditando que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Talvez o tema dessa mensagem pode ser até esse: com Cristo no barco tudo vai muito bem? Depende do ponto de vista. A gente só esquece a segunda parte: e passa o temporal. Só que para o temporal passar, primeiro nós vamos passar o temporal. Então não fazia sentido para os discípulos. Se Jesus estava no barco, então, segundo a música, tudo tinha que ir muito bem. E a gente segue a nossa vida desse jeito também, talvez. Se eu estou fazendo o que Deus mandou, se eu estou seguindo a palavra dele, se a direção que eu estou indo é em direção daquilo que ele mandou, não faz sentido a tempestade. Pra gente faz mais sentido entendermos tempestades que acontecem quando a gente não está seguindo o caminho que Deus mandou. Por exemplo, a Bíblia diz a história de Jonas. Deus mandou ele ir pregar em Nínive. Ele faz o quê? Pega o navio que vai em outro lado, para outra direção. E o que acontece no meio da direção? Tempestade, vento forte, quase morre. Pra gente também,
Pra gente é fácil entender tempestades que vêm quando não estamos no caminho que o Senhor mandou. Mas não faz sentido algum uma tempestade quando eu estou indo para onde o Senhor mandou, obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, quando Ele está no barco. Não faz sentido. Outra coisa que não fazia sentido para os discípulos. Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Peraí. Talvez Jesus vendo toda aquela situação, Jesus, ele, vou nada. Vou nada, vou é dormir. Queridos, não fazia sentido algum para os discípulos Jesus estar dormindo naquela situação. Algumas vezes também, no barquinho da nossa vida, não faz sentido o silêncio de Deus. E talvez a gente questiona: Jesus, você não está se importando com essa situação? Ou até: Jesus, por que essa tempestade veio já que eu estou fazendo o que você falou? A gente tem a ideia de que se tornar cristão é ter uma vida feliz, livre de qualquer circunstância, uma vida livre de coisas deste mundo. Mas aí você tem que entender o que são as coisas deste mundo, né? As coisas naturais, queridos, infelizmente, principalmente aquelas que acontecem por causa do pecado humano. Não é porque nós aceitamos a Cristo que o pecado ainda não mora em nós. O pecado, ele só não é visto em nós por causa daquele que habita dentro de nós. Mas as coisas naturais acontecem, e as tempestades, elas sempre vão existir. Seja você crente, seja você não crente. Mas às vezes parece que para o crente chega mais, na verdade. Vou abrir esse parênteses aqui. Mas sabe por que a gente acha que para o crente chega mais? Porque para a gente não faz sentido. Não faz sentido. A gente continua achando que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mas, queridos, tudo vai muito bem só porque Ele está no barco. Só que a tempestade a gente vai ter que passar para ver Ele passando o temporal, fazendo passar o temporal. E aí, queridos, o que Jesus faz? Ele acorda, acalma a tempestade. E aí vem a segunda pergunta do texto. Agora a segunda pergunta é Jesus que faz para os discípulos. Ele diz assim para os seus discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Queridos, para Jesus não fazia sentido eles não estarem dormindo. Para Jesus não fazia sentido eles estarem naquele apavoramento todo. Para Jesus não fazia sentido aquele medo todo aquele alvoroço. Sabe quando você olha para sua mulher, ela é assim, o que ela está fazendo? Essa tempestade no copo d'água. Não que eu seja assim, tá, gente? Era isso que Jesus talvez estivesse pensando. Por que eles estão... Por que tudo isso? Vai dormir. Vai dormir. Para Jesus não fazia sentido todo aquele desespero. Sabe por quê? Porque Ele tinha dado a sua palavra. Ele tinha falado: olha, vamos entrar nesse barco e nós vamos para o outro lado. Ele só não falou que ia ter tempestade. Porque para Jesus, queridos, entenda uma coisa: vocês acham mesmo que para Jesus a tempestade foi pega de surpresa Ele? Vocês acham mesmo que Ele estava ali
E, oh Deus, que isso? Por essa eu não esperava. Vocês acham mesmo? Ele é Deus. Ele já sabia. Por isso ele estava dormindo. Para Jesus não fazia sentido, porque ele tinha dado a sua palavra. Para Jesus não fazia sentido todo aquele desespero por causa da sua presença ali. Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Para Jesus não fazia sentido, porque a presença dele estava ali. Ele estava com eles. Para Jesus não fazia sentido todo aquele desespero, todo aquele medo, aquela falta de fé. Porque eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas. Jesus expulsar demônio, Jesus curar enfermos. Eles já tinham visto tantas coisas. O que era uma tempestade? Para o Cristo, o Messias, aquele que eles tanto estavam aguardando. Se eles leram, eles sabiam tudo sobre o Messias, tudo que os profetas falaram e profetizaram a respeito deles. Então logo eles deveriam ter fé e não medo. E porque talvez algumas vezes no barco da nossa vida a gente tem tanto medo e pouca fé. Talvez a gente está na direção que o Senhor falou, obedecendo a sua palavra. Mas quando a tempestade inevitável, talvez imprevisível, pegando a gente de surpresa, e talvez aquelas que são inadministráveis, que coloca a gente assim, ó, eu não sei mais o que fazer. E é aí mesmo que o Senhor quer nos levar, para o momento que a gente não sabe mais o que fazer, e a gente vai poder deixar Ele agir. Talvez todo medo e falta de fé é porque quando essas tempestades vêm, talvez a gente se esqueça da sua palavra. A gente se esqueça da sua presença, da promessa. Eu estarei com vocês todos os dias. E a gente talvez se esqueça do seu poder. A tempestade começa a ser muito maior. E aí a gente fica fazendo a mesma coisa. Jesus, você não se importa? Por que essa tempestade? E nós acabamos sendo vencidos pelo medo e passamos a não ter fé. Jesus só queria que eles tivessem fé na sua palavra, na sua presença e no seu poder. E aí então, Jesus acalma aquela tempestade. Fala para os seus discípulos: ei, por que vocês têm medo? Por que vocês estão temerosos aí? Vocês não têm fé? Entendam que eu só vou frisar uma coisa para a gente entender que na verdade foi essa frase que me fez pensar sobre esta mensagem. O medo e a fé, eles são opostos? Sim. Só que eles têm uma coisa em comum. O medo e a fé, eles nos fazem crer naquilo que nós não estamos vendo. Eu falei isso pro Bruno, o Bruno falou: não. A gente tem medo porque a gente está vendo. Eu falei: não. O medo geralmente não é daquilo que a gente está vendo. O medo muitas vezes é daquilo que a gente cria na nossa cabeça, da situação que a gente cria, e aí a gente passa a ter medo. Vou dar um exemplo. Uma criança com medo do escuro. Ele tem medo do escuro. Tem alguma coisa lá? Não. Algumas vezes ele até acha que viu alguma coisa. Mas, gente, quando a gente acende a luz, tem alguma coisa lá? Não. Ele estava vendo? Estava, mas não era o que realmente existia. Vocês estão conseguindo me entender? Vou dar outro exemplo. Você tem medo?
pergunta aí pro seu irmão, você tem medo? Não precisa falar não para ficar com vergonha, tá? Vai que algum homem tem medo de barata, né? Vou dar um outro exemplo para vocês, gente. Gente, eu já orei. Eu já jejuei. Eu já pedi muito pro Senhor me libertar. Vocês sabem do que eu tenho medo? Cobra, Miriam? Não. Escorpião? Não. Barata? Não. Aranha? Tenho medo de sapo e perereca. Mas eu tenho medo, gente. Eu tenho pavor. Sabe aquele que você para e você não sabe para onde ir? Você quer ficar parado? É desse nível. Eu tô vendo o sapo ali. Tô vendo o sapo. Mas sabe por que eu tenho medo? Porque na minha cabeça ele vai crescer e me engolir. Acabar comigo. Só pode ser. Eu tô vendo ele, mas na minha cabeça o meu medo não é do sapo, é do que ele pode fazer comigo. Mas ele nem... O Bruno fala, Miriam, o sapo não faz. Faz sim. Depois que eu fui mãe de menino, Bruno ficava, você não pode ficar dando chilique, porque senão esse menino, já pensou? Ficar com medo de sapo, ele tem que jogar fora, ele tem que aprender a ser protetor. Eu falei, mas eu faço o quê? Então eu paro. Se o Bruno não está em casa, Bruno, aonde você está? Por favor, tem um sapo aqui, vem tirar agora. Gente, eu morei numa casa, mas tinha tanta perereca. E eu não fui liberta, gente. Eu não fui liberta. Todo mundo falando assim, Miriam, mas só você vê. Eu vejo mesmo que eu ficava procurando ela assim, ó. Até hoje, eu vou no banheiro, eu dou descarga, seja onde for, pode ser no shopping, eu dou descarga primeiro. Porque eu tenho certeza que vai ter uma perereca e ela vai sair rodando ali, ó. Vocês estão entendendo que o medo nos faz acreditar naquilo que a gente nem está vendo? É nesse nível. Teve um dia que eu liguei, a gente morava numa casa. Eu liguei pra ele, eu falei, pelo amor de Deus, eu tava grávida. Então grávida, né, ele tem que me desculpar, que os hormônios. Pelo amor de Deus, aonde você tá? Tem um sapo ali ali fora de casa, tem um sapo. Eu só tive força pra fechar a porta. Eu lembro que ela era de vidro, eu fechei a porta e fiquei em cima do sofá. Vem aqui chorando, vem aqui, por favor. Mas já não fechou a porta? Mas eu não sei pra onde ele vai. Você tem que mandar ele embora. Queridos, na hora que ele chegou em casa, ele acendeu a luz. Lá fora, sabe o que era? Um passarinho. Vocês concordam comigo que o medo, ele nos faz ver aquilo que nem está acontecendo? Mas a fé também. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperem e não se veem. Queridos, é como se a gente estivesse andando ali no nosso barquinho e de repente a gente tem... E agora eu vou ter que falar, porque eu não sei outro nome, uma bifurcação. Eu não sei se no mar é esse nome, tá? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Tem dois caminhos. Tem uma ilha aqui e agora eu preciso decidir para que lado eu vou. Um lado é do medo, o outro lado é da fé. Nos dois lados eu acredito. Por que é que eu vou pegar aquele caminho? Porque eu sei o que vai estar me esperando lá. Eu estou vendo. A diferença entre eles é que se eu pego o caminho do medo, eu vou chegar lá no final e aquilo que eu estava vendo nem existia. Agora, se eu pego o caminho da fé, na hora que eu piso o pé, ele bota o chão e todas as coisas que eu esperava acontecem.
acontecerá. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos em Cristo Jesus. A nossa esperança está fundamentada nele. Miriam, mas eu tenho fé e eu não vejo acontecer. Será que a sua fé está firmada na esperança em Cristo Jesus? E mais, a fé, ela é provada, não naquilo que você só vê. A fé você tem que experimentar. A gente não prova que tem fé dentro do barco ali quietinho. A gente prova que tem fé na hora que a gente põe o pé crendo que vai ter o chão. A gente prova que tem fé quando a gente age. Por que Jesus falou: ei, vocês não têm fé, vocês estão com medo? Por quê? Porque eles não estavam mostrando que tinham fé. A fé, por mais que a gente creia em coisas invisíveis, mas a gente sabe que elas são visíveis no nosso espiritual. No mundo espiritual são visíveis. Então a gente tem a plena convicção. Tendo a plena convicção, eu não tenho medo. E aí, a gente tem a terceira pergunta. Agora, é a pergunta entre os discípulos. Um discípulo fazendo para o outro discípulo. A Bíblia diz que depois que Jesus acalma a tempestade, eles ficam temerosos. Mas o temor agora não era por causa da tempestade. O temor agora era porque eles viram Jesus acalmando a tempestade. Aquilo trouxe temor para eles. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre temor. Temor é um tipo de medo? Sim e não. A palavra diz que nós não devemos ter medo, mas ela frisa que nós precisamos temer ao Senhor. Porque o temor, ele a gente enxerga algo tão poderoso que a gente fica atônito, sem saber o que fazer. Porque a gente sabe que não pode fazer nada. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quanto mais nós tememos ao Senhor, mais nós passamos a ter fé nele. Porque só teme ao Senhor quem o conhece plenamente. Agora os discípulos então olham um para os outros. E a terceira pergunta, eles olham um para os outros e dizem: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, a tempestade, elas acontecem porque além delas serem inevitáveis, muitas vezes imprevisíveis e muitas vezes inadministráveis, elas também são, todas as vezes, elas são pedagógicas. As tempestades acontecem porque a gente sempre tem que aprender alguma coisa com elas. Sempre Deus vai nos ensinar alguma coisa com a tempestade. Enquanto eu não aprender, aquela tempestade vai me rodear. Eu quero ressalvar que algumas vezes é a gente mesmo que cria tempestade, né? Sabe igual a criança quando entra na piscina ou na banheira, que eles ficam rodando de um lado pro outro assim, ó. Aí do nada começa a fazer onda. Tem vezes que a gente faz isso. Deus já acalmou a tempestade. Deus já fez o que tinha que fazer. E você está lá, correndo para a água não parar. Não é verdade? Queridos, a tempestade sempre vai nos ensinar alguma coisa. Deus em momento algum nos garantiu falta de tempestade, mas Ele nos garantiu: eu estarei com vocês para sempre. Eu estarei com vocês no barquinho, então vai tudo bem e a tempestade vai passar, porque eu dei a minha palavra, porque a minha presença é com vocês, porque eu sou o Todo-Poderoso. Descansa, tenha fé, não tenha medo. As tempestades, elas vêm para nos provar, para que nós possamos ser aprovados.
e cada vez mais nos aproximar do Senhor e temê-lo a ponto de também indagar: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que faz as coisas se acalmarem? Quem é esse que mesmo diante da tempestade eu consigo dormir? Quem é este que no meio desse turbilhão consegue me fazer enxergar coisas que eu nem vejo? As tempestades, elas vêm para nos fazer amadurecer. As tempestades vêm para nos ensinar quem Deus é. Porque Deus estando no barco, vai tudo bem. Agora, queridos, será que os discípulos aprenderam? Queridos, um pouquinho mais para frente, lá em Marcos 6:45, mas a gente vai ler lá em Mateus 14:22. Abra aí Mateus 14:22. Na verdade é a mesma passagem, mas eu escolhi Mateus porque Mateus é mais minucioso nos detalhes desse acontecimento. Queridos, isso que nós vamos ler aconteceu algum tempo depois do acontecimento onde Jesus acalma a tempestade. Qual é o tema aí desse texto? Jesus andando sobre as águas. Vamos ler. Diz assim, ó: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Vocês já viram esse filme? Jesus, enquanto despedia as multidões, falou para os discípulos entrarem no barco e passar para o outro lado. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Agora, Jesus falou para eles: entrem no barco, vai para o outro lado. Só que agora Jesus não entrou no barco, Jesus foi orar e eles foram sozinhos ali no mar. E deixa eu te falar uma coisa só para você saber. Sabe que mar é esse? Adivinha? O Mar da Galileia. Talvez é a Tempestade 2. É o filme novo. O Mar da Galileia. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus estava lá no monte sozinho e os discípulos no barquinho. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, ou seja, estava difícil ali dentro do barco, porque as ondas estavam um pouco revoltas. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Eles ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu. Não tenham o quê? Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ô, gente, mas peraí, deixa eu abrir um parênteses aqui agora. Mas como assim duvidou? Ele foi o único que saiu do barco e andou sobre as águas? Mas duvidou do quê? Ele duvidou da presença do Senhor ali com ele. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus.
Queridos, novamente o mesmo filme acontecendo. A tempestade veio de novo. A tempestade imprevisível. Só que agora é uma maneira diferente. Jesus não estava no barco. Mas como os discípulos deveriam agir? Sendo que eles já passaram por aquela situação. Eles precisavam crer na palavra. Jesus de novo falou: vai para o outro lado. E eles precisavam crer. Eles precisavam crer na presença de Jesus. Mira, mas Jesus não estava no barco. Mas ele não estava vindo. Lembra que eu falei que o medo faz a gente ver o que a gente nem está vendo? Jesus estava vindo, a presença do Senhor estava vindo. E eles, por causa do medo, não reconheceram a presença de Jesus. Eles acharam que era um fantasma. O medo não faz a gente enxergar o próprio Deus querendo nos salvar. É igual a história do barquinho lá, né? O homem no barco. Mas inundou a cidade. Nossa, mas eu tô cheia das piadas agora, né? Só porque eu falei que eu ia pregar em 35 minutos. Ó, só para dar um pouquinho mais. Porque o povo da noite é animado, na verdade. A história do barquinho. Teve uma enchente. E o cara do barco, esperando Jesus vir salvar ele. E aí daqui a pouco passa um cara no barquinho e, vamos, eu te ajudo. Não, eu vou esperar Jesus. E aí depois vem o outro, não, eu vou esperar Jesus me salvar. E aí vem o corpo de bombeiro, não, eu vou esperar. Vem o cara de helicóptero, não, eu vou esperar Jesus salvar. Queridos, quando a gente tem medo, as nossas convicções são completamente errôneas. Jesus estava vindo e eles não reconheceram que Jesus estava ali para salvá-los. Novamente, queridos, a tempestade veio. Porque ela sempre vai vir. Ela sempre vai vir. Mas nós precisamos aprender sempre com elas. E o que a gente precisa aprender? Aprender que Jesus tem uma palavra, que Ele é o Todo-Poderoso e que a presença dEle é conosco. Por isso nós podemos ter paz. Por isso a gente pode descansar. A gente pode descansar. Mas mesmo a gente aprendendo, não pensa que vai acabar a tempestade não, tá, gente? Você vai entrar no barco, seguir cantando com Cristo no barco. Daqui a pouco, outra tempestade. Pergunta para mim, Miriam, você tem tempestade? Pergunta. Queridos, todo ano. Vocês não estão entendendo. É que geralmente a nossa tempestade é maior que a do outro, não é assim? Não é verdade? Sempre nossa tempestade é maior que a do outro. Queridos, você não sabe o tamanho da minha tempestade. Não estão entendendo. Tenho. Mas em todas elas, a única coisa que eu quero encontrar, Jesus, cadê você? Em toda tempestade, eu quero encontrar o Senhor para adorá-lo, para ver o seu poder agir, nem que eu não veja Ele agindo e acalmando a tempestade, mas eu quero que Ele acalme o coração. Percebam, queridos, que como Jesus administrou esses dois eventos. No primeiro evento, primeiro Ele acalma a tempestade, para depois acalmar o coração dos discípulos. Agora, Ele primeiro acalma o coração dos discípulos, para depois acalmar a tempestade. Nem sempre Jesus vai acalmar a tempestade. Talvez a tempestade esteja aqui dentro. Então primeiro o Senhor precisa acalmar a tempestade dentro do nosso coração. Fazendo isso, a única coisa que eu quero encontrar é adorá-lo e dizer: quem é este? Verdadeiramente este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nas tempestades, eu só quero que as pessoas vejam o quanto a palavra do Senhor é viva e eficaz na minha vida, o quanto a presença dEle é comigo. Por que não vai ter tempestade, Miriam? Não,
porque mesmo diante da tempestade, eu tenho paz. Paz porque Ele vai acalmar a tempestade, queridos? Não. A paz porque Ele está comigo e Ele vai me levar lá para o outro lado, para onde Ele prometeu. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Só que talvez a tempestade que existe no nosso coração é porque na nossa mente a promessa de Deus tem a ver com o que eu quero que Ele faça. E esse não é Deus. A promessa dele está escrito na sua palavra. Ei, vai lá para o outro lado. Sabe o que é que está nos aguardando, queridos? Aquele dia em que nós encontraremos com Ele face a face. Só que no barquinho da nossa vida, talvez a gente vai enfrentar doença. Queridos, eu acabei de fazer uma cirurgia na minha vista para poder enxergar. Eu passei a minha vida inteira orando para poder ver. Deus me curou? Não. Eu precisei fazer uma cirurgia. Deus então não é Deus, Mira. Ele é, porque eu vi muitas pessoas enxergando. Queridos, eu perdi uma filha no ventre com 8 meses de gestação. Ele matou a minha filha porque Ele é o dono da vida e da morte. Ele não é Deus? É. Porque eu vi muitas vidas sendo ressuscitadas. Eu vi muitas mães quase perdendo seu filho e ele sendo trazido de volta à vida. Queridos, eu vi a minha casa, minha mãe, toda a nossa infância era uma desgraça. Era uma desgraça. Meu pai não conhecia Cristo. E ele não era Deus, por isso ele era Deus. Mas graças a Deus ele se converteu. E nessa situação a gente pôde ver um milagre, aleluia. Mas queridos, Deus não deixa de ser Deus. Deus deixa de ser Deus muitas vezes porque a promessa que nós estamos indo é a promessa que a gente colocou no nosso coração, que não tem a ver com o que o Senhor quer fazer, que tem a ver com o que o Senhor quer fazer comigo. A única palavra que Ele prometeu: ei, eu estou com vocês até o fim dos séculos. Eu estou preparando um lugar. Só que coisas naturais acontecem. A morte ainda existe. Doença ainda vai continuar existindo. E ela chega para quem crê e para quem não crê. Não pensa que é porque você crê que não vai chegar, não. Vai. Sabe qual que é a diferença? Porque diante das tempestades imprevisíveis e inadministráveis, a gente chega em casa, deita no nosso travesseiro e em paz me deito e logo me levanto, porque o Senhor está comigo. Muitos verão e crerão. Foi para isso que Ele nos chamou, queridos, para crer na sua palavra, para crer na sua presença, no seu poder e ter paz que excede todo o entendimento. Para que a gente possa encontrar Ele sempre e continuar cada vez mais atemorizados em ver o seu poder agindo, acalmando a tempestade e muitas vezes acalmando a tempestade do nosso interior. E a gente vai passar a falar: quem é esse? Quem é esse? As pessoas vão perguntar: quem é esse? Quer que eu te falo quem que é esse? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis. Quem é este? O conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é ele? O caminho, a verdade e a vida. Quem é ele? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é ele? Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou sobre nós. Quem é ele? Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir. Todo-Poderoso, foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Quem é este? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte quando nós chegarmos lá do outro lado. Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, porque as palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles não será na presença do Senhor. A tempestade vai engolir-los. Queridos, as tempestades, elas precisam nos ensinar a conhecer mais a Deus através do seu Filho, com o poder do Espírito Santo, para nos fazer crer cada vez mais na sua palavra, na sua presença, no seu poder. E aí nós teremos a paz que excede todo o entendimento. Se coloque de pé, queridos. Se coloque de pé. Jesus, tira-nos o medo. Jesus, nesta noite nós te pedimos, aumente a nossa fé. Jesus, nesta noite a nossa oração não vai ser acalma a tempestade, mas nesta noite, Senhor, a nossa oração é: tira-nos o medo, nos faz crer na sua palavra, nos faz crer que o Senhor está conosco, até diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. Senhor, nos faz crer, Pai, naquilo que nós não estamos vendo, para que possamos não ter medo, para que, Senhor, o medo não nos limite, mas que tenhamos, Senhor, a fé, Senhor Jesus, de continuar a nossa jornada, sorrindo, cantando, a nossa jornada alegre, diante de todas as circunstâncias, diante de qualquer situação, para que todos possam ver que o Senhor é o Filho de Deus, o Deus encarnado, e que irá voltar para nos buscar, Senhor, e para governar essa terra.